Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo, professor Miro Santos aqui no canal Pensando Sociologicamente, pensando um pouco mais sociologicamente sobre os certames aí, sobre a categoria profissional dos educadores. Bom, esse vídeo é mais um desabafo, é mais um relato aí sobre qual foi a minha percepção diante do processo seletivo que ainda está em curso, que é o processo seletivo da REME, da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é muito ligado aí mais conhecido como CEMED, né, o processo seletivo da CEMED. Se vocês ouviram algum ruído, passarinho, carro, moto passando, é porque eu estou na varanda de casa. E é claro, quando a gente está num ambiente fechado, a gente tem um controle maior sobre o áudio. Aqui nem tanto. Mas eu acho que vale a pena comentar um pouquinho sobre algumas questões e percepções que eu tive diante do processo seletivo. Lembrando que ainda está em curso. Bom, e a prova, né? O que eu percebo, o que eu achei desta prova? Antes de falar da prova, vou falar de uma maneira geral sobre o certame, tá bom? Pessoal, do certame, eu penso que a primeira coisa ruim foi a data. Então, essa data, dia 12 de dezembro, como data escolhida, ela não passa por crivo da própria categoria de professores. A gente percebe em discussões em sala de aula, em chats, em grupos de WhatsApp, em Facebook, encontros, até mesmo no conselho de classe, que a gente consegue trocar uma ideia com os professores, que a data não poderia ter sido pior escolhida. Então, será? Não custava enxergar e discutir um pouquinho com a categoria? 12 de dezembro. Bom, eu acabei de responder algumas provas de exame, corrigi-las, né? Enviar provas, passar por conselho de classe, fechamento de notas. Meus colegas também estão atarefados de coisa. Isso porque eu não tenho pai e mãe doente em casa, idoso. Eu não tenho filha pequena, não tenho bebê em casa. Não tenho que levar criança em colégio. Então agora você imagina essa mãe que é mãe, é professora, é filha de alguém adulto ou idoso, né, com algum tipo de doença, e aí ao mesmo tempo tem que entregar coisas, aquele pessoal da educação especial que tem os relatórios, os PEIs para entregarem, as professoras da educação infantil que tem que ter um carinho todo especial com as crianças durante todo o ano letivo. Então as professoras não pararam, que nem eu que estou fazendo exame, que não está indo aluno, poucos alunos na escola. Então assim, será que essas pessoas tiveram tempo de estudar e foram respeitadas mediante ao seu calendário, a sua agenda de trabalho, que é um calendário escolar? Eu penso que não. Então aí peca a CEMED, peca a REME, peca quem está organizando o concurso. Né? Cadê as comissões? Então a data, primeiro problema, então foi a data, escolha de data. Segundo problema, essa escolha de data ela teve um dilema de ter tido outros certames ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então é polícia, aí tem o certame também do PASSE, né, do Programa de Avaliação Seriada para a entrada de alunos na faculdade. E o ensalamento. O ensalamento foi feito a partir das escolas que a própria rede municipal de ensino tem, então as escolas públicas municipais. Entretanto, houve grande distância, né, para que você pudesse chegar aos locais de prova. Aí você fala, bom, mas isso aí é questão do candidato, né? Tudo bem, entretanto, se a gente está pensando no coletivo em esferas de planos e planejamentos e processos quais são pensados a partir de grupos que são comissões e a partir de grupos que são ligados à rede municipal de ensino, então é um sistema. Tem a CEMED, você tem a REME. Poderia ser melhor pensado essa questão e escolhido uma data na qual tivesse menos certames e aí você conseguiria englobar ali uma centralização de universidades, a CDB, a UNDERP, a UFMS e mais outros locais, que são locais que têm condições de ensalamento de grande número de pessoas para um certame. Então, as pessoas que moram em bairros distantes, os professores e professoras que estão aí em vários locais da cidade, poderiam se deslocar de maneira mais assertiva, né, acertada nos locais de universidades que são mais centrais, tá bom? Isso é muito melhor, inclusive, para o trânsito, para o fluxo aí. Então, o ensalamento também foi algo que pecou. Mas o ensalamento não teria tanto problema. O problema é que ao chegar aí nos locais de prova, a gente se deparou com alguns relatos, né? Eu mesmo tenho um relato pessoal de que os fiscais não estavam muito preparados ali em relação ao tratamento, né, da ação de cuidar, de ser fiscal de prova. Então tinha alguns embrólios aí, tinha algumas dificuldades, algumas dúvidas de como operar, de como desenvolver a aplicação de provas. E eu ouvi esses relatos também em colegas professores e professoras que fizeram nos mais distintos locais, tá? Então, assim, não foi especificamente um problema de um local só.
No que tange ao tratamento em relação ao local, esse foi o que eu mais percebi, tá? E aí a gente tem problemas para datas, que também foi muito ruim. A MS Concursos, que é a empresa que está organizando o certame, ainda está organizando, porque o certame ainda não acabou, não findou, ela teve como data limite para o envio de recursos, submissão de recursos em relação a questões da prova, ou erros de questões, ou a argumentação sobre embasamento teórico de questões, também foi muito curto. Tanto é que a ACP, ela emitiu uma nota aí exigindo um prazo maior e tudo mais. Falando em prazo também, a gente teve um prazo muito curto para envio de titulação. E a respeito da titulação, uma exigência que foi muito ruim, que é a exigência de cópia autenticada em cartório para os cursos, ou para diplomas, ou para certificados de pós-graduação. É muito ruim, porque você passa pelo crivo de uma banca para verificar se aquele diploma ele serve ou não serve. Não é a banca que tem que verificar se o diploma serve ou não serve. Isso é um problema seríssimo que você está tratando as universidades, as faculdades, com certo desdém, uma certa desconfiança muito ruim. Então, o diploma que eu tenho na parede, que está lá fixado, ele tem que servir para alguma coisa. Então, não é uma banca que vai dizer, esse diploma não serve se não for autenticado. Espera aí, o diploma está linkado, está assinado por pessoas que são responsáveis por instituições e tem esse crivo, tem esse poder de dar a titulação às pessoas. Não é padrão esse tipo de exigência de cópia autenticada. Tanto é que o processo seletivo do Estado, que foi desenvolvido pela FAPEMES, né, ela não exigiu, né, a banca não exigiu. Por quê? Você precisava só carregar, né, o upload da digitalização do seu certificado, do seu diploma. Eu acabei de ter contato também com a banca da Sebrasp em outros concursos, inclusive da educação, que também, a Sebrasp é conhecida como uma banca muito exigente em relação a vários aspectos, inclusive da questão da prova. E também, na questão da titulação para a prova de títulos, a exigência é que você carregue o arquivo digitalizado, ponto. Pegue o seu diploma, digitalize-o, pegue o seu certificado, digitalize-o e envie, pronto. A gente está numa época de facilitação por conta das TDICs, tecnologias digitais da informação e da comunicação, e nos é exigido que a gente fique em filas, porque os cartórios estavam muito cheios. Garotada passando. Os cartórios estavam muito cheios. Tinha gente que pegou fila aí, número 470, e quando ela chegou estava na fila número 400. Então, com 70 pessoas na frente. Então, assim, é um descaso, é mais um aparato muito ruim, uma ação muito ruim para com os professores, educadores e educadoras que têm muito a desenvolver e a trilhar, a oferecer a nossas crianças e aos nossos jovens. Então a banca erra nesse momento, então a gente exige aí um respeito. Não é porque os professores são melhor que os outros, que as outras categorias profissionais, é que o diploma do professor ele tem uma melhor estatura ou hierarquia, não. Mas eu respeito um diploma de advogado, um diploma do engenheiro, um diploma do médico, um diploma do enfermeiro, do administrador. Quero que sejam respeitados os diplomas também dos professores. Pessoal, quanto à prova, olha, várias questões muito... as criançadas, né? Como não respeitar pessoas que atendem essas crianças a todo momento e desenvolvem ali saber e várias coisas. Né? Pede para as pessoas ficarem na sala de aula para ver se é fácil ser professor. Pessoal, sobre a questão... Deixa eu dar um pause aqui. Bom, agora sim, mais um pouquinho de silêncio. Pessoal, em relação à prova, né? Questões confusas, questões que, de certa forma, elas traziam grandes períodos, né, extensos, e frases que não terminavam, e aí vírgula e continuava o texto, e vírgula e continuava o texto. Olha, dica, escrevam frases curtas, bancas. Vocês não são José Saramago, vocês não são grandes escritores da língua portuguesa. Né? Sejam objetivos e claros no que você quer. Então, ter um nível de dificuldade na prova não quer dizer confuso. Né? Pode ter frases claras e objetivas e você colocar alternativas que tenham um nível de dificuldade significativo. Então, ali a questão não é nível de dificuldade, é nível de confusão. Então, eu achei muito confuso o texto das questões. E aí, muitas questões com texto depois. Fale sobre a incorreta. Né? Fale sobre a excetuar. Assim, tinha um problema de coesão, um problema de sentido.
E aí também questões que envolviam vários temas, né? Então, há questões com temas diferenciados em uma mesma questão. Também implicava num nível de dificuldade de confusão maior. O gabarito também não era de um material muito bom, né? Era uma folha simples, aí corria o risco de estragar. A prova em si, com 10 questões de língua portuguesa, depois 20 questões de conhecimentos pedagógicos específicos, depois de 10 de específicos. A gente teve relatos de professores também que falaram que os específicos tinham bastante confusão em relação aos temas e aos conteúdos que foram cobrados e, de certa forma, não estavam no conteúdo programático e foram cobrados. A gente tem a problemática também de conteúdos da língua portuguesa também que não foram cobrados. Então, a gente tem a questão da obra de literatura, né, Capitães da Areia, né? E aí a gente tem esse problema seríssimo com isso. Bom, no geral, né, muita confusão, muita dificuldade, muito estresse, muito mal-estar, pessoas que ficaram cansadas fazendo aquelas leituras, né? E não precisa disso para uma prova de certame de processo seletivo, que você tem que gastar, que tem que sair, enfrentar a fila para tirar a cópia autenticada no cartório, sendo que você não sabe quanto que é o número de vagas, não está firmado o número de vagas, não está muito claro como que vai ser o encerramento do ano que vem. Então, fica aí o meu relato. Se gostou, compartilhe. Dê o like, se inscreva no canal e vamos juntos sempre pensando aí a sociedade, a educação e a complexidade do real. Pensando sociologicamente a nossa educação. Valeu, pessoal! Tudo de bom. Escreva nos comentários o que você achou da prova. Muito comentário eu tive, muito e-mail, muita gente conversando comigo. Entretanto, estavam aí em tempo de finalização, a gente não consegue atender todo mundo. Por isso que essa data do certame não foi a melhor escolha. Valeu!